comentei no início da aula que as plantas, elas renovam o seu conteúdo de água total em apenas 1 hora. E quando comparado com os animais, a gente observa que elas assimilam uma quantidade de água muito maior. Aqui, por exemplo, a gente tem um girassol. Ele absorve e transpira 17 vezes mais água que um ser humano a cada 24 horas. Então, assim, a quantidade de água que a planta necessita é incomparavelmente maior em relação aos animais. E o fato do ser humano assimilar uma quantidade menor de água faz com que ele fique propenso a morrer se ele ficar exposto ao sol. Que a gente tem uma notícia que mostra que uma jovem morre depois de ficar 4 horas sob o sol sem protetor solar. Ela morreu por desidratação. Teve 3 paradas cardíacas em função da desidratação. E se a gente pensar no ser humano, o sol ele faz bem para a nossa saúde. Nós precisamos da vitamina D e uma das formas de sintetizar essa vitamina é tomando sol. Mas em altas quantidades, né? Muito tempo exposto faz muito mal, inclusive, né, como no caso aqui desta jovem, pode até levar à morte. E a planta, ela pode ficar exposta ao sol o tempo todo? Por que ela não morre, já que o sol ele pode provocar a elevação da temperatura interna da planta? Nós vamos ver que a planta ela tem algumas características, alguns tecidos que ajudam a protegê-la contra a radiação solar, como por exemplo a epiderme, a periderme, né, que é o revestimento secundário, né, do caule. Então, essas características vão contribuir para proteger a planta da exposição solar. Além disso, tem uma outra característica, um outro processo que ocorre, que vai contribuir muito para que a temperatura da planta não se eleve, para que ocorra um resfriamento na planta. E a gente vai comentar daqui a pouco. Então, a exposição contínua das plantas ao sol é possível devido às propriedades térmicas da água. No início eu comentei com vocês que a água ela tem um alto calor específico. Vamos relembrar qual é a definição de calor específico. É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau 1 grama da substância. A água ela tem um calor específico alto. O que significa isso? Para que a sua temperatura seja elevada, é necessário uma grande quantidade de energia. E o fato dela necessitar dessa grande quantidade de energia para elevar sua temperatura proporciona um maior equilíbrio nas flutuações de temperatura aos quais ela está exposta. Outra propriedade térmica que a água apresenta é o alto calor latente de vaporização. E o que é o calor latente de vaporização? É a energia necessária para separar as moléculas de água da fase líquida e levá-las à fase gasosa numa temperatura constante. Então, observem aqui. Eu tenho a molécula de água na fase líquida e aqui eu tenho a molécula de água na fase gasosa. Na fase líquida, a molécula de água apresenta pontes de hidrogênio. Na fase gasosa, observe então que essas pontes de hidrogênio não existem. Quando a energia solar, a radiação solar, ela incide sobre as folhas, isso vai provocar o aquecimento das folhas. Até chegar num ponto que a energia da folha, a energia térmica, ela vai ser maior do que o calor de vaporização da água. E aí, nesse momento, vai ocorrer a cessão, a folha vai ceder a energia térmica dela para a água líquida. E isso vai provocar o rompimento das pontes de hidrogênio aqui, né, da água líquida, e vai fazer com que essa água então seja convertida em vapor.
Então, para que ocorra essa conversão, ou na verdade essa quebra, né, das pontes de hidrogênio e consequentemente a conversão da água líquida em vapor, é necessária uma grande quantidade de energia. Então, a energia que seria utilizada para aquecer, para aumentar a temperatura da folha, ela vai ser utilizada para romper essas pontes de hidrogênio. Então, isso evita que ocorra o aumento da temperatura ali na folha, porque toda a energia ela foi canalizada para que as pontes de hidrogênio fossem rompidas e assim a água fosse convertida em vapor. Então, gente, para ficar claro, qual é a importância de um alto calor latente de vaporização da água para a planta? A importância é que para a água evaporar, ela vai precisar absorver muito calor. E esse calor absorvido, né, ele é utilizado para romper lá as pontes de hidrogênio e converter a água em vapor. Então, como todo o calor vindo da luz solar foi utilizado para esse rompimento de pontes de hidrogênio, a planta ela não vai aquecer, então ela não vai sofrer com as alterações bruscas de temperatura, porque qualquer variação maior de temperatura, qualquer aquecimento que venha a ocorrer, ele vai ser concentrado para conversão da água na forma de vapor. O problema que pode acontecer é quando não tiver água disponível, aí sim a planta ela pode sofrer por causa do estresse hídrico. Mas tendo água disponível, toda a energia, todo o calor, todo o aquecimento, ele é utilizado para converter a água líquida em vapor. As plantas evaporam grandes quantidades de água para a atmosfera. Comentei com vocês, né, que em 1 hora ela renova 100% da água dentro dela. E aí, com isso, ela consegue dissipar grandes quantidades de energia, evitando então assim que haja um aumento, né, da sua temperatura. E aí, se ocorreu a transferência de calor para a água, da água líquida que passou para vapor, a temperatura da folha vai ser reduzida e isso vai repercutir no resfriamento da planta como um todo e também no ambiente onde ela se encontra. Por isso que quando a gente fica ali debaixo de uma árvore, né, às vezes o sol está muito quente, a gente sente que ali ele é um local mais fresco, se a gente comparar, por exemplo, com uma cobertura artificial, né? É muito mais fresco ficar debaixo da sombra de uma árvore do que debaixo de uma cobertura artificial, né? Por causa do vapor de água que é liberado para a atmosfera, bem como por causa do resfriamento das folhas.